Vamos lá, questão 31 para mais uma técnica aqui que a gente vai aprender agora, ok? Começar lendo aqui pelo enunciado como é, a boa conduta. Tá? Ok, vamos lá. O autor apresenta uma característica das democracias contemporâneas, ok? O autor apresenta uma característica, da democracia contemporânea. Essa característica combate a exclusão social na medida em que... vou tentar verbalizar de uma forma mais simples. Ele está perguntando o quê? Essa característica combate a exclusão social na medida em que, ou seja, o texto, que ele está falando sobre o texto, acima, ele combate a exclusão social na medida em que, ou seja, por que o texto combate a exclusão social? Essa é a pergunta do enunciado. Por que o texto combate a exclusão social? Beleza? Maravilha. Consegui entender claramente, verbalizei de uma forma muito simples. E agora eu vou para a leitura aqui do texto. Vamos lá. Somos todos iguais ou somos todos diferentes? Uma pergunta. Queremos ser iguais ou queremos ser diferentes? Outra pergunta. Houve um tempo em que a resposta se abrigava segura de si no primeiro termo. Já faz um quarto de século, porém, que a resposta se deslocou. A começar da segunda metade dos anos de 1970, passamos a nos ver envoltos numa atmosfera cultural e ideológica inteiramente nova. Vale aqui um ponto. Então ele fala que desde 1970 nós entramos em uma nova fase da cultura, ou seja, a gente entrou em uma nova atmosfera ideológica da cultura, na qual parece generalizar-se a consciência de que nós somos diferentes, de fato e de direito. Ou seja, então essa nova fase da cultura, da ideologia, desde 1970, tem o quê? Tem uma consciência, que nós somos realmente diferentes, de que as pessoas são diferentes, não só de fato, mas de direito também. Ok. É o chamado direito à diferença. O direito à diferença cultural, o direito de ser, sendo diferentes. Tá? Entendeu o texto? Ok. O texto está dizendo de uma nova cultura, onde as pessoas são diferentes e por elas serem diferentes, elas têm direitos diferentes, elas têm direito de ser diferentes, tudo assim por diante. Tá? O que o texto está falando aqui? Dessa nova ordem das minorias, desses grupos, enfim, que eles são diferentes e o direito está tentando legislar isso aí. Enfim, tem toda uma polêmica sobre isso, mas vamos entender o texto. Tá? O nosso objetivo aqui é entender o texto. Então o texto está dizendo isso, que desde 1970 há uma nova identidade cultural que recebe, que aceita, que acolhe a diferença. Ok? Maravilha, tá? Agora vamos voltar na pergunta do enunciado. A pergunta é: essa característica combate a exclusão social. Que característica dessa nova democracia? Dessa nova democracia contemporânea, que aceita a diferença. Ela combate a exclusão social. Por que essa nova cultura, que combate a exclusão social, por que ela combate a exclusão social? Essa nova democracia contemporânea. Olha como é importante a gente verbalizar bem, senão você vai para o caminho errado. Por quê? Vamos lá? Então, qual que é a característica dessa nova democracia que nós falamos aqui, dessa nova consciência que aceita o diferente? Qual que é essa característica dessa nova cultura que aceita o diferente, que ajuda a combater a exclusão social? Perfeito, consegui verbalizar bem. Vamos lá então? Essa característica é o quê? A possibilidade que a cidadania seja estendida a grupos minoritários. Ou seja, como a cidadania ela é estendida, ela chega, ela acaba sendo, ela faz com que seja alcançada em grupos pequenininhos, minoritários, ela exclui, ela combate a exclusão social? Bom, interessante. Então vamos deixar esse pontinho aqui. Ela impede que a educação escolar promova a consciência de classe. Essa nova consciência impede que a educação escolar promova a consciência de classe. Consciência de classe está falando lá na ideia do socialismo, de classe proletariada, da classe burguesa, assim, entendeu? Falou alguma coisa sobre isso e ela impede com que isso seja feito e isso
combate à exclusão social? É o contrário esse discurso, tá? O discurso que o governo defende é que não, é que na verdade essa consciência ela poderia ajudar a combater a exclusão social. Isso é o que o governo defende. C. Admite que a justiça elimine os desequilíbrios entre pobres e ricos. E aqui vai a técnica que a gente vai aprender. Preste atenção. Admite que a justiça elimine os desequilíbrios, tá? Qual que é o problema aqui, ó? O termo eliminar, ele é um termo que ele generalizou. Olha, eu vou acabar, eu vou exterminar, eu vou eliminar. Então, ele generalizou. É possível você eliminar os desequilíbrios da humanidade? É possível ou não? A resposta é não. Nunca você vai conseguir eliminar os desequilíbrios da humanidade. Por mais perfeito que a gente possa chegar a ser um dia, que eu acho impossível, né? A gente nunca vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque o ser humano não é uma maquininha. O ser humano não sai dentro de uma máquina. Então, ou seja, que princípio que a gente vai aprender aqui? O princípio da generalização. Preste atenção que esse princípio é poderoso, ó. Todas as vezes, eu estou falando todas as vezes que em ciências humanas, né, na prova de ciências humanas, história, geografia, sociologia, né, enfim, a alternativa generalizar, ela falar algo assim, ó, nunca vai acontecer isso, ou sempre vai acontecer aquilo, ela generalizou, né, essa alternativa está errada. Entenderam? Todas as vezes que numa alternativa de ciências humanas, na prova de história, de geografia, uma alternativa generalizar qualquer coisa, tá? Ela dizer que todos os seres humanos vão fazer aquilo ou nunca alguém vai fazer isso, essa alternativa está errada. Nunca você pode generalizar nas ciências humanas. Por quê? Porque sempre alguém pode pensar diferente. Entendeu? Você nunca pode falar coisas, nem coisas muito bestas assim, ó, todos os seres humanos têm vontade de respirar. Você pode falar isso? Bom, Thiago, mas não, pode ter um ser humano que não tem vontade de respirar. Tudo bem, o cara é um retardado mental. Não está na questão de nós julgarmos ele ou não, se ele é retardado ou não é retardado. A questão é, basta um nos 7 bilhões de pessoas falar, não, eu não tenho vontade de respirar, eu não quero respirar, para que essa sentença, essa frase esteja errada. Então, como nós estamos falando em 7 bilhões de pessoas, sempre um maluco vai pensar diferente. Beleza? Sempre alguém vai pensar diferente. Então, assim, sempre as pessoas querem o bem das outras. É óbvio que não. Sempre as pessoas amam os seus filhos. O ser humano quer sempre sobreviver. Não. Né? Tem gente que se mata. É um problema terrível, o problema do suicídio em alguns países. Assim, entendeu? A pessoa perdeu o sentido da vida. Entendeu? Nem a sobrevivência a gente pode generalizar. Estou dando esses exemplos para que você entenda isso. Então, todas as vezes que generalizarem alguma alternativa, ela está 100% errada. Entendeu? Vamos ler a D agora, ó. Olha só, você vai pegar isso aqui sozinho agora. Obriga que as cotas garantam participação política aos marginalizados, né? Obriga que as cotas garantam participação política, tá? Óbvio que para ser uma generalização perfeita aqui, deveria ser garantam a todos, mas ela não restringiu garanta a alguns, ou garantam a maioria, ou garantam... Não, se ela falou assim, ó, obriga que as cotas garantam participação, garantam a quem? Garantam a todos, né? Quer dizer, ela generalizou, ok? Os governantes querem sempre o bem da população. Claro que não, tem governante que quer ferrar com a gente, nós estamos cansados de saber isso aí. Então aqui também acabou sendo uma generalização. Não é uma generalização perfeita, porque não garanta a todos, né? Ele não falou aqui, mas está implícito isso aqui, né? Senão ele poderia ter falado assim, ó, garanta a maioria, garanta a um grupo, garanta, né, a grande parte de pessoas. Aí tudo bem, você tem que deixar sempre alguma coisinha fora. Então essa aqui também está errada, ok? Então olha só, nós eliminamos duas alternativas só conhecendo esse princípio. Princípio da generalização. Leu alguma alternativa e ela generalizou, né? As pessoas desse país sempre buscam. Não, as pessoas não sempre buscam, entendeu? Os povos nunca fazem isso.
Algum maluco dentro de um povo vai fazer diferente e é o suficiente para que essa alternativa esteja errada, ok? Bom, o que sobrou para nós aqui? Alternativa a resposta então da ideia de que há uma consciência que aceita a diferença. E qual que é a característica disso? Para que combate a exclusão é o quê? A possibilidade que a cidadania seja estendida a grupos minoritários. Isso faz o quê? Essa ideia de aceitar as diferenças dos grupos minoritários faz com que combata a exclusão social. Legal? Olha que alternativazinha, tranquilo. Se você souber esse princípio aqui então, ó, que pega essas duas questõezinhas aqui, você já tinha saído 50% na frente. Impede que a educação escolar promova a consciência. Impede que promova a consciência de classe. Esse não é o discurso, tá? E aí, claramente, você conseguiria chegar na alternativa certa aqui, sabendo esse princípio e conseguindo eliminar a alternativa B aqui. Beleza? Anote isso aí, importante, princípio da generalização. Generalizou, pum, tá totalmente fora. Ok? Maravilha, essa é mais um princípio importante para você levar para a prova toda.